bem-vindas ao meu primeiro podcast. Eu tenho hoje a honra de ter comigo, neste momento, para inaugurar esse processo, que eu não sei se serão 1, 2, 3 ou quantos serão essa jornada, mas me comprometo a estar aqui, trazendo para vocês conhecimento, autoconhecimento, gestão, inovação e muitos temas relacionados ao empreendedorismo. Hoje, uma pessoa que tem o poder de olhar para a nossa vida, para a mentalidade das pessoas e dar um apoio naquilo que a gente precisa. O meu primeiro podcast, eu trouxe como um tema especial a importância, e eu vou ler para vocês, para não me perder, a importância do olhar para dentro, sem deixar de olhar para fora. O cenário é tão importante quanto o nosso interior. Precisamos ter clareza e assim construiremos visões e conseguimos transformá-las em realidade. Eu tenho a honra de receber, neste meu primeiro podcast, a mentora dos mentores no Brasil, Heloísa Capelas. Ei, minha linda, eu tô te ouvindo aqui, Liz, e tô tão emocionada de lembrar de você, a minha aluna, que estava assustada, muito aborrecida, muito infeliz com o cenário, sem saber direito para onde ia, e de repente você decidiu e disse: eu vou mudar tudo isso, eu vou fazer diferente, e você está fazendo. E eu estou muito orgulhosa de participar desse momento, estou muito feliz de estar aqui, orgulhosa do convite. Você, há uns anos atrás, me disse que faria isso e que eu seria a primeira convidada, e tudo isso está acontecendo. Eu acho isso incrível, a gente falar que vai fazer e de fato realizar. Então, muito obrigada pelo seu convite e parabéns pelo que você está fazendo. Eu estou muito feliz aqui. E pode ficar nervosa, que você merece. É tudo muito. Parabéns. Obrigada, Elu. Obrigada de verdade. Eu também estou super emocionada aqui, estou segurando. Bom, para quem não conhece a Heloísa Capelas, acho difícil, porque a Elo é uma referência no Brasil hoje em autoconhecimento. Vou ler de novo, só porque estou nervosa. A Heloísa é referência em autoconhecimento e inteligência emocional, autora best-seller, trouxe aqui os livros, inclusive, maravilhosos, idealizadora e criadora do universo do conhecimento, treinadora de executivos das principais empresas do Brasil, mentora dos mentores, como eu já disse, CEO empresária e reconhecida no mundo pela metodologia Processo Hoffman, que é aplicada em Harvard. Nada mais, nada menos do que a CEO de um processo. Então, tenham a honra, vocês que estão aí no Spotify, aumenta o som, porque hoje essa conversa aqui é de qualidade. Elo, te agradecer de novo e dizer que te apresentei aqui, que seria legal pedir para você se apresentar, mas depois eu vou deixar o link com todos os seus contatos e tudo que você faz para quem quiser conhecer. Mas eu vou ler um trecho que eu peguei do seu site, onde fala quem é a Heloísa Capelas. Depois, se você quiser complementar, mas eu achei tão lindo, uma vida dedicada ao autoconhecimento. Uma das maiores autoridades no mundo em treinamento de autoconhecimento e inteligência emocional, empresária, palestrante, escritora e especialista da metodologia Hoffman. Mas o que mais me chamou a atenção foi, como você disse assim, como cheguei ao melhor de mim, o meu humano. E se você pudesse superar os seus maiores desafios e descobrir forças dentro de si que nem sonhava ter? Foi assim comigo. Por isso, tornei-me uma entusiasta sobre o ser humano e estou em constante aprendizado sobre mim e sobre o outro. Costumo dizer que sou simplesmente Heloísa e que meu maior marco é a minha história. Eu achei isso lindo porque conecta comigo. Sim. O que eu trouxe aqui esse podcast é a minha história. De certa forma, como eu decidi sair de 28 anos de um ambiente corporativo para empreender. Lindo, né? Que lindo. Lindo. Na realidade, a nossa história, ela se conecta com todas as outras histórias. Se a gente puder
Se a gente pudesse olhar honestamente, nós vamos encontrar o nosso autêntico. E o nosso autêntico é ser humano. E existe uma única raça nesse planeta Terra, que é a humanidade. Então, nós fazemos parte dessa raça, nós fazemos parte desse humano. Então, se a gente puder olhar, todos nós nos conectamos de um jeito ou de outro, a gente está junto nessa jornada que a gente chama vida, nesse espaço aqui que hoje a gente chama planeta Terra. Que lindo. E por isso que você trouxe aqui, quando a gente estava antes das câmeras, falar um pouquinho sobre a questão do olhar do cenário, né? Eu te trouxe o meu olhar para dentro e você vivenciou comigo essa jornada que eu venho trilhando desde 2015, mas foi no Hoffman que eu fiz a minha virada, vamos dizer assim. Isso. Você sabe que a gente só muda por insatisfação. Então, se a gente olhar a história da humanidade, começamos lá nas cavernas, né? E tudo o que fizemos foi por insatisfação. E nós, seres humanos, temos uma competência fantástica de resolver problemas. Então, quando a gente estava... quando a gente era pequeno, na frente dos mamutes, e eles eram todos cobertos, eles suportavam as neves, eles suportavam as noites, e nós éramos um bichinho pequenininho e pelado, e não suportávamos nada. Isso era um problema. E a nossa competência foi desenvolver a lança para poder ir atrás desse mamute, fazer da pele dele a nossa roupa, nos escondermos nas cavernas. Então, tudo, desde o começo, nós somos solucionadores de problema. Portanto, o que nos move são os problemas e as nossas insatisfações. É isso que nos move. Então, o cenário é muito importante, porque é ele que vai me dar um alô de que se eu estou bem ou se eu estou insatisfeito neste lugar, com estas pessoas, neste momento. Então, só chegam para mim, só chegam para fazer os meus cursos, as mentorias, as conversas, as pessoas que estão insatisfeitas, porque elas querem fazer uma mudança. Mas nós somos treinados desde a nossa infância. A gente vai formando o nosso sistema neurológico em um momento em que nós somos muito vulneráveis. Nós nascemos com 30% do nosso cérebro pronto só. A nossa infância, até mais ou menos 12 anos de idade, ela nos molda de um jeito indelével, avassalador. Não tem jeito, nós somos o que aconteceu conosco na infância. Ela vai moldar e definir todas as nossas escolhas futuras, sem a gente saber. Isso é o mais grave de tudo. E a saída é o autoconhecimento, porque daí a gente fica sabendo o que foi que aconteceu conosco e por quê e da onde foi que eu tirei aquela ideia, aquela escolha, aquele aborrecimento, aquela chateação, aquela alegria. Isso é autoconhecimento. Então, a insatisfação vai me levar num lugar de falar, eu quero sair daqui, mas eu não sei o que fazer. Porque com todos os meus recursos, eu cheguei aqui. E a partir daqui, para onde eu vou? Então, existem o que as pessoas nos contam de momentos cruciais, de momentos de profunda dor. E aí elas dão um clique e dizem, isso aqui eu não vou mais, eu vou inventar outra coisa. A minha defesa é de que a gente pode fazer isso antes da desgraça. A gente pode fazer isso antes do momento da dor, voluntariamente, porque eu quero, a minha missão na vida é saber quem eu sou. Essa é a grande, foi o que eu descobri no meu processo de autoconhecimento. Quanto mais eu lutava para sair daquilo que eu não estava satisfeita, mais eu apertava o nó. Mais ficava difícil eu
desatar aquele nó, porque ele ia ficando tão apertado. E aí, muitas vezes, porque ficar apertado, eu precisei romper. Sabe quando você pega a tesoura e corta o nó fora? Para falar, ai, e aí a gente desconecta. Então, o que a gente vive hoje no mundo é uma bruta desconexão, porque a gente apertou muito o nó. E aí, para seguir, eu preciso fazer um corte. E aí eu me desconecto. E eu sigo meio que sozinho, meio que sem referência. E aí as pessoas falam assim, mas eu não lembro nada da minha infância. Como que ela me influenciou? Não lembra nada conscientemente, não lembra nada aqui. Uhum. Mas a nossa consciência é 7% de quem a gente é. Já os historiadores, os especialistas em comunicação, eles afirmam que 7% da nossa comunicação é a fala. Porque a fala, ela é consciente, né? Ela é da minha inteligência intelectual. Só 7% da minha consciência é justamente a fala. Por isso a gente valoriza demais essa inteligência, que a gente chama de intelecto. No século passado era o tal do QI. Imagina que a gente chamava uma única inteligente de coeficiente da inteligência, como se fosse só essa, né? Como se a gente tivesse só essa. Portanto, quem não fala não é inteligente, quem não consegue ler não é inteligente, quem não consegue dar significado não é inteligente, e a gente foi classificando as pessoas, e é com ela, só com 7%, que a gente quer fazer as mudanças. A gente vai fazendo mais do mesmo. Parece que eu estou mudando, mas eu brinco com os alunos, eu digo, a gente só pintou a cor da parede. Porque a hora que a gente vai sobreviver naquele lugar, a gente vai fazer mais do mesmo. Fica sempre do mesmo jeito. E a gente revive as histórias dizendo, nossa, outra vez eu fiz isso, outra vez eu cheguei nesse lugar, sem conseguir sair. Que são os padrões, né? Que são os nossos padrões de comportamento, porque foram definidos na nossa infância, sem o nosso controle. Nós estamos sem neurônio suficiente, sem sinapse suficiente para poder discutir. Então, tudo que nos aconteceu na infância, absolutamente tudo, nos influenciou e formou o nosso caráter. Porque me ensina a pensar. Tudo que eu penso é o que eu sinto, tudo que eu sinto é o que eu vibro eu me comporto, como eu me comporto, constrói o meu caráter. E como eu faço isso? Aprendendo com os meus cuidadores. Porque hoje, as neurociências, que são muito novas, elas nos ensinam que o ser humano aprende por cópia e repetição. Então, nós vamos aprender com os nossos cuidadores quem a gente é. E vamos repetir. Porque daí já fez sinapse. Fez sinapse, o nosso cérebro muito esperto leva para o inconsciente dizendo aprendido. E libera espaço para você aprender novas coisas. Mas o aprendido fica rodando dentro de você, compulsivo e automaticamente, absolutamente sem o seu controle. E aí você vai para a vida achando que sabe alguma coisa, que veio, né? E as pessoas falam assim, eu não me lembro de nada. Eu falei assim, então, mas está tudo aí. Vamos pensar na vida adulta. Como são as suas escolhas hoje? Como que você se relaciona hoje? O que te aborrece? O que te faz feliz? Do que você gosta? Do que você não gosta? Só olhando para a vida de hoje, por isso eu digo do cenário e do que eu consigo ver no meu horizonte, eu consigo fazer a volta. Como será? O que será que eu vivi na minha infância para fazer as escolhas que eu faço hoje? Essa é a pergunta inteligente. É a pergunta de com quem e como eu aprendi a ser este comportamento.
tanto este comportamento que eu não gosto, que eu quero mudar e não consigo, como aqueles comportamentos que eu gosto, mas que eu repito pouco e que eu gostaria de repetir mais e também não consigo. Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda nas escolhas e nas escolhas de que comportamento eu quero ter neste momento. Mas eu não consigo fazer essa mudança se eu não tiver lá atrás o conhecimento de sei como é que eu montei essa cabeça. Como que ela ficou desse jeito? Que verdades são essas que eu estou defendendo? Por que eu estou defendendo essas verdades? A gente defende umas verdades e segura umas bandeiras e nem passa pela cabeça da gente. Essa verdade é minha mesmo. Mas eu nasci com ela. Nem se questiona, né? Da onde que veio essa verdade? Por que eu estou defendendo tão fervorosamente isto ou aquilo? Da onde veio? E eu não tenho nada a ver com a minha infância? Como se eu tivesse nascido com 18 anos de idade? Não, não é possível. Eu encontro empresários que dizem para mim, eu devo tudo à minha mulher. Como se ele tivesse nascido depois do casamento. Eu falei, como assim? Não entendi, né? A gente deve tudo à nossa infância. Tudo. Tudo de bom e tudo de não bom. É Tá o lá. nosso laboratório, Elô, se a gente pensar, a nossa casa, nossa casa interna, sim, mas eu falo nossa primeira infância, a nossa família, é o nosso laboratório, se a gente for olhar para ele, pesquisar, para entender. Tudo que a gente quiser saber da gente, tudo, tá lá nos nossos 12, 15 anos de idade. Tem alguns neurologistas que estão defendendo que a nossa infância acaba aos 25. É quando o cérebro está bem madurinho e prontinho. Mas, se a gente for olhar, com 12 anos, a gente já tem todas as nossas verdades. Tem criança que com 12 anos sabe o que vai fazer. Tem criança que com 20 ainda está perdida, não sabe o que tem que fazer. E o que acontece? Nós vamos vivendo a nossa história atual como vivíamos a geração anterior. A gente só vai modificando, e de novo eu vou falar isso, a gente só vai modificando as gerações por conta dos problemas. O cenário. Como os problemas vão mudando, na medida em que as gerações vão mudando, a gente obrigatoriamente muda. Mas nós somos muito lentos com essa mudança. Muito lentos. Por isso a tecnologia está nos atrapalhando. Ela é formidável, mas ela é muito rápida. E emocionalmente a gente não acompanha. Então, deixa eu só voltar aqui para te dizer da onde parte o meu conhecimento. Eu preciso contar e falar do Bob Hoffman. Sim. Porque ele é a base de tudo que eu defendo. O Bob, em 1967, lá na Califórnia, ele cria o processo Hoffman. E ele vai criar em cima de uma ideia de que nós temos 4 inteligências. Ele vai dizer, nós somos um ser só, dividido em 4 seres. E são 4 seres autônomos, são 4 seres que trabalham conectados, interconectados, mas todos eles têm autonomia, porque são inteligências. Essas inteligências são a primeira intelectual, que é aquela que graça no mundo, né? É a que todo mundo valoriza, porque é a nossa única inteligência que fala. E porque ela fala que ela é a melhor ou a única. Mas nós temos também a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela ficou muito famosa na pandemia, quando o intelecto não conseguiu resolver o que a gente ia fazer dentro de casa. Sim. Né? Então, o estresse, o pânico, as brigas dentro de casa, as insatisfações, o intelecto não conseguia resolver e as pessoas começaram a descobrir que, opa, eu estou vivendo uma coisa aqui que eu não sei nem explicar. Ah, isso se chama emoção. E a partir daí, a inteligência emocional virou moda.
Virou porque nós descobrimos que sem ela a gente não vai sair. Este é um problema não lógico, porque vamos combinar que a pandemia foi uma loucura, portanto, nada de lógica nessa história. E aí a lógica linda do nosso intelecto não resolvia, porque era algo ilógico. Por isso a gente brigou tanto, teve tanta confusão no mundo, vacina, não vacina, contra vacina, a favor de vacina, porque a gente estava completamente fora do nosso lugar de conforto, que é pensar e levar a vida logicamente. Porque é lógico, a gente dizia, né? É óbvio. E aí tudo parou de ser óbvio, tudo parou de ser lógico. E a inteligência emocional precisou entrar em campo. E aí os mais espertos, aqueles que já sabiam disso, começaram a falar, pera, deve ter um outro jeito de resolver isso. E aí, de fato, quem acionou, porque é uma inteligência nossa, não está fora, mas quem acionou a sua inteligência emocional foi quem se saiu melhor na pandemia. O Bob vai dizer que a gente tem uma inteligência espiritual, que não tem conotação nenhuma com a religião, não está fora. Eu sempre digo isso, religião é religar. É ligar você com algo. Isso é religião. O Bob vai dizer, a sua inteligência espiritual é sua, não tem religião, não tem religar. E o nome da inteligência espiritual é conexão. Eu brinco dizendo que nós vamos precisar de mais 50 anos para entender a inteligência espiritual, porque a emocional a gente está começando a entender 57 anos depois que o Bob falou. Mas a espiritual a gente ainda está bem perdido. Eu falei, nossa, o que será que vai ter que acontecer para a gente entender sobre isso? Essa é a terceira inteligência. E essas três inteligências, elas habitam o corpo, que é a nossa quarta inteligência, é a inteligência física, que hoje, felizmente, nós estamos começando a acreditar que todas as inteligências abrigadas pelo corpo influenciam o nosso corpo físico, quer seja na saúde, quer seja na doença. Nós não acreditávamos nisso. A gente acreditava que mente e corpo eram coisas separadas, né? Então, durante muito tempo, a nossa medicina foi organicista. Isto é, o vírus, a bactéria, vem do nada, vem do além, e você fica doente. E uma pessoa fica doente e a outra não. Então, assim, num ambiente desfavorável, cheio de bactérias e vírus, por que é que uma pessoa fica doente e a outra não? Por que que uma pessoa morre daquilo e a outra não? Então, esse problema está fazendo as pessoas pensarem que tudo que a gente vive internamente, essas inteligências que o Bob dizia, elas habitam o corpo físico e elas defendem a nossa imunidade ou fragilizam a nossa imunidade. Então, o princípio de todo o meu conhecimento é que nós temos 4 inteligências. A partir daí, eu vou olhar para o ser humano e, a partir dessa humanidade, como é que a gente vai construir o líder, o empreendedor, o pai, a mãe, o filho, a avó. São papéis dentro da nossa humanidade. E como é que nessa humanidade eu vou desenvolver e viver os meus papéis? Então, eu acho que é exatamente isso, do ponto de vista do Bob Hoffman, que você está falando hoje. Então, assim, como que a gente faz para fazer o que você fez, largar o mundo corporativo e empreender? Como eu posso empreender com mais tranquilidade? Como eu posso empreender e, ao mesmo tempo, aproveitar a vida, a minha juventude, a minha família? Como eu posso fazer isso? Sendo humano e se apropriando da sua humanidade. Isso só dá para fazer quando você volta para trás. Porque quem te fez humano foi pai e mãe.
E as pessoas pensam assim, eles só me geraram. Não. Nossos pais ou nossos cuidadores conversaram com a gente. Isso nos transformou em humano. Porque a diferença entre o chimpanzé e a gente é a linguagem. E o amor. Mas só quem tem amor é quem tem linguagem. O chimpanzé desenvolve afeto. A gente diz que o cachorro nos ama. Não, ele desenvolve afeto, ele não sabe o que é amor. Porque amor precisa de significado e a gente dá significado a palavras, a linguagem. E isso, só quem fez isso foram os nossos cuidadores. Senão nós seríamos chimpanzés. E isso é ciência. Então, para ganhar a minha humanidade, eu preciso voltar para trás. Para falar, pera, quando o espermatozoide fecundou o óvulo, que era do meu pai e da minha mãe, e eu juntamos duas células, 4 células, 8, 16, 32, e virou isso aqui? Como foi essa história? Como foi que eu entendi essa história? Como que eu dei significado para a minha humanidade? E aí é a partir disso que aí eu volto para o cenário, aquilo que eu te falei, e volto para essa vida insatisfeita, dizendo, agora eu sei como mudar isso. É um dia depois do outro, é devagar e sempre, é com muito respeito, é com atenção, é com gratidão, é com perdão, com tudo que a gente precisa, mas agora eu já sei fazer. E, Elô, olhando o que você está falando, eu acho que cabe naquela palavra que é autorresponsabilidade. Eu acho que junto com autoconhecimento, né? Porque essa coisa de olhar para os pais e ter gratidão, né? Pelo bem e pelo mal. Não Porque é só... me formou. Porque é um presente, mas presente. Muitas vezes o relacional, que a gente não sabe lidar, também foi herdado por eles, né? Muitas vezes não, 100%. 100%, né? Porque a gente fica olhando para eles. A gente não tem outro olhar. Quem é a nossa referência? A gente não a genética, ela é fantástica e imperdoável, né? Ela é, nossa, incrível. 60% de nós é resultado da genética. Nós temos depois ambiente, que também é incrível a influência do ambiente. Então, se você foi rico ou pobre, se você frequentou escola pública ou a melhor escola da sua cidade, se você viveu numa choupana ou numa mansão, se você teve família pequenininha que estava longe do grande, se você viveu misturado com a família grande, um monte de tio, com avós, com primos, tudo isso vai te formar, né? Tudo isso é seu. Mas os responsáveis são pai e mãe. Eu preciso entender isso para entender que todo mundo faz o que é possível. Não tem essa história de que, se meu pai não tivesse feito isso, se meu pai não fosse alcoólatra, não tivesse ido embora de casa, se meu pai não tivesse traído a minha mãe, se a minha mãe não tivesse morrido, se eu fosse filho único e não tivesse os meus irmãos, se. O se não existe. A gente faz aquilo que é possível. Você está falando dos meus livros, no livro Mapa da Felicidade, eu até vou pegar aqui, gente. Esse livro aqui, O Mapa da Felicidade, eu escrevi há 12 anos atrás, baseado na minha história de vida e no processo Hoffman. E tem um capítulo aqui, o capítulo 4, que eu falo o amor possível. As pessoas amam o que é possível amar. Não se engane. Não existe amor extraordinário. É só o que é possível. Desde sempre. E os nossos pais fizeram o que foi possível. Agora, eles deram a única coisa que eles precisavam te dar. A sua vida. O que você vai fazer com ela? Isso é autorresponsabilidade. A minha parte.
A parte que me Porque cabe. se eles erraram, se eles fizeram torto, se eles fizeram reto, se fizeram curva no caminho, se foi o que foi possível. E você está fazendo o que é possível. Todo mundo está fazendo o que é possível. O bandido está fazendo o que é possível. O cara, aquele que você mais admira, o mais rico, ou o mais inteligente, o que foi para Forbes porque é bilionário, ou porque ganhou o prêmio Nobel, não importa qual é o seu valor, para o que você admira, também está fazendo o que é possível. Ninguém faz mais nem faz menos. O que você está fazendo com a sua vida? Essa é a pergunta do autoconhecimento. E é disso que você está falando, autorresponsabilidade. Você não consegue mudar a vida acusando as pessoas e dizendo, principalmente, olha, não deu certo, porque o governo mudou as regras do jogo no meio do caminho. Não deu certo porque o meu marido foi embora. Não deu certo porque a minha filha está doente. Não deu certo porque a minha mãe. Não deu certo porque o meu pai. Nada. Não deu certo. Ponto. O que eu faço agora para dar certo? E o que é dar certo para mim? Exato. Eu tenho um curso que se chama Educação para Líderes. Eu fiz. Porque ele é maravilhoso. E eu acabei de fazê-lo, então eu ainda estou aqui, né, nessa mistura deles, né? E eu gosto muito desse curso. E essa é a pergunta que eu falo para eles o tempo todo. Você não tem certo e errado. Certo e errado, quem nos definiu foi papai e mamãe. Hoje, adulto, você tem escolhas e resultados. Você não gostou do resultado? Não era isso que você queria? Então, tudo bem. Faz novas escolhas. E você vai ter outros resultados. Porque a gente fica falando, fiz errado. Gente, fazer errado acaba com a nossa autoestima. E tudo que o empreendedor precisa, tudo que todo ser humano precisa é de amor próprio. E falar, eu fiz errado. Não, eu fiz o que era possível e não tenho o resultado que eu queria. Vamos fazer uma análise? Vamos dar uma olhada? Como eu mudo as minhas escolhas? De que jeito é? Eu escolhi para a direita. E se a gente experimentar para a esquerda? Talvez eu tenha o resultado que eu queria. Então, certo e errado sempre que as pessoas falam certo e errado, e empreendedor e empresário, se você está me ouvindo, presta atenção. Empreendedor e empresário não pode falar de certo e errado. Não. A gente faz escolhas e afere os resultados. Ponto. Isso é autorresponsabilidade. Fui eu que escolhi. Eu escolhi com base nas minhas crenças, com base nas minhas informações, com base na minha infância, com base onde você quiser buscar sua base, mas que tem. Você escolheu. E até não escolher, Liz, é uma escolha. É uma escolha. Então não adianta falar assim, eu devia ter escolhido. Não, você fez o que deu. O que você pode fazer agora? O que eu faço com isso? Que é isso que você tem feito, Liz. Por isso eu estou muito orgulhosa e que você seja modelo para muitos outros empreendedores. É fazer o que é possível quando possível. Por isso a jornada de autoconhecimento é longa. Aliás, ela dura o resto da vida. Se você quiser viver bastante, ela vai ser bem comprida, porque não tem fim. Não, é um processo. É um processo. Eu gosto muito disso, de trazer esse olhar de processo, porque para mim, eu vejo você, Lu, como, assim, eu tenho uma admiração incrível como pessoa, como mentora, mas como ser humano, porque você é de uma geração, né? Como eu também, analógica, vamos dizer assim. Eu então, né? nossa! Mas você vem de uma geração muito mais difícil de entender a tecnologia. E você já está no digital há quanto tempo? Ensinando outras pessoas. Né? Há muito tempo. Eu fui a primeira
a ter Facebook no Brasil, você acredita? A primeira. Eu montei a minha página de Facebook lá no Canadá. Eu fui para uma conferência do processo, uma conferência internacional, onde a gente se encontra com os 16 países que aplicam o processo Hoffman no mundo. Eu estava lá no Canadá e eles trouxeram uma professora dizendo, olha, tem uma coisa que a gente nem sabia o que era ainda. Ela foi contando o que era, porque era o tal do Orkut. Nossa! É isso, eu sou bem velha. Era o tal do Orkut, que era da moçada, porque já era moçada, eram os meus filhos que transavam lá, que brincavam com o Orkut, né? Não era nem eu, era assim, eu tinha que correr atrás deles, né? Para saber o que eles estavam fazendo. E lá no Canadá, eles estavam dizendo, então, tem um tal de negócio que chama Facebook, foi ensinando eu pelo telefone, falando com a minha equipe no Brasil, enquanto a professora ensinava, a gente montava a minha página aqui no Brasil. É a mesma página até hoje. Então, assim, são muitos anos, eu nem me lembro quantos anos, acho que faz 12, não, deve fazer 13, 14, 15. Foi antes da Apple, acho. E a Apple ela é de 2009, se não me engano. Foi antes disso. Porque eu tinha que correr atrás dos meus filhos. Na realidade, não é porque eu sou esperta, não. É porque eu tinha que ir atrás deles para saber o que eles estavam fazendo. Mas porque você estava interessada no seu entorno, no que está acontecendo no seu cenário. Isso. E olhando hoje, mas olhando lá à frente. O que eu podia fazer diferente? Exato. Essa era a minha pergunta. Você sabe, o processo Hoffman é um curso de autoconhecimento. E ele é limitado, porque eu só consigo atingir as pessoas que se interessam por fazer esse curso. E 7 dias, imerso num hotel. Hoje, naquela época não, porque eu estou há 34 anos nesse negócio, mas hoje, entregando o celular, entregando o computador, entregando toda a tecnologia, inclusive o reloginho, os alunos têm que tirar e me entregar. É muito difícil. Então, só quem chega é que eu consigo tem que querer, né, Lu? E aí a minha preocupação era como eu faço para outras pessoas que nunca vão escolher o processo serem picadas, né, pelo vírus do autoconhecimento. Por isso eu fui para as redes sociais, para poder falar do autoconhecimento. Por isso que eu escrevo livros, por isso que eu faço lives, por isso que eu estou na rede, porque... Vai em todos os podcasts vou no em Brasil. tudo que me convida eu vou fazer palestra, porque assim, o processo Hoffman, ele existe desde de 67 em 16 países. Comigo, se eu estiver lá, eu tenho o privilégio de estar lá. Mas se eu não estiver, o processo é soberano. Ele é muito mais do que eu. Ele sobrevive. Ele sobreviveu ao Bob Hoffman, a Marisa Tami, que foi minha mentora. Portanto, ele vai sobreviver a Heloísa Capelas. Eu não preciso estar lá, né? Ele é soberano. É um método, né? Mas a minha parte é divulgar o autoconhecimento. Eu quero que as pessoas sejam picadas por esse bichinho. E o processo não é o único. Eu vou dizer, é o melhor, você não pode deixar de ir, você precisa pôr na sua vida como meta. Mas é porque eu defendo ele. Ele mudou minha vida. Como mudou a sua. Sim. Como mudou a de muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitos mentores que estão hoje. Muitos mentores. Né? O que você vê aí hoje, por aí, o povo já foi todo fazer o processo Hoffman. Sim, artistas, líderes, CEOs, ou seja, pessoas que, como você falou, foram buscar a sua autorresponsabilidade e foram atrás de fazer diferente. Isso. E aí trazem cursos, trazem podcasts, escrevem livros, Depois falam coisas, ensinam coisas, se tornam mentores, porque a hora em que você se conecta com a sua humanidade, você começa a fazer parte. Você sempre fez, mas você pega essa parte que é sua e aí você começa a perceber que você impacta.
É a identidade, Querendo ou não não é? querendo. É a nossa identidade que a gente Isso. vai atrás de quem somos Isso. de verdade, porque não somos pai e mãe, cópia e repetição. Somos alguém ali no misturado. Autênticos. Exatamente. A gente vai atrás da nossa autenticidade, que pica e não dá mais para escapar disso. Não. Porque aí você acordou e aí o que eu faço com isso fica muito evidente. É uma coisa que eu tenho que tomar uma ação, né? Isso. Vou trazer uns números agora para a gente falar, porque acho que é um ponto muito interessante que você trouxe sobre as pessoas, sobre o corpo, né? A gente tem essa questão com o corpo físico, saúde física, né? A gente consegue ver, quebrou a perna, vai no médico, machucou o joelho, você vai fisicamente atrás. Isso. Mas aqui é muito difícil, né, Lu? É. A gente nem percebe. Comportamento a gente não percebe. A gente tem a sensação de que, assim, muitas pessoas dizem assim, ué, eu sou assim. Nasci Mas você assim. nasceu assim? Não, você nasceu só com 30% pronto. Como que você nasceu assim? Como você nasceu agressivo? Como que você nasceu gritando com os outros? Não, ninguém nasceu assim. Como você nasceu ladrão? Ninguém nasceu ladrão. Ninguém nasceu bandido. Ninguém nasceu bilionário. Eu tenho muitos filhos de gente muito rica e que diz assim, porque eu sofro. Não, cara, você não é nada. Você é filho de bilionário. Você não é. Esse dinheiro não é seu, não. Você não nasceu. Não nasceu Você pronto. nasceu trintinha só, que nem eu. Você só é filho de. Você não é ainda. Faz o seu para ser. Então é interessante você trazer os números mesmo. Esses números aqui mostram que 90% das empresas no Brasil são familiares. Olha só. E a gente está falando aqui de família. De família. Delas, 70% morrem quando o seu fundador morre. Imagina, você constrói uma história, um legado, e você muitas vezes não consegue levar adiante. Porque talvez esse propósito é só seu, não é do seu filho. 80% não chegam aos 10 anos. Existem outros números muito mais significativos, mas esse aqui eu achei... Os 2 primeiros anos, né? São muito difíceis, Os né? 2 primeiros anos. Então, eu tenho 1 ano de CNPJ, estou fazendo meu aniversário. Parabéns! E comemorando aqui com você. E eu sei o quanto difícil é manter um CNPJ ativo, quão difícil, quão desafiador. Mas depende muito daquilo que você quer e deseja. Como é que você vai lidar com as coisas que vão acontecer e vão acontecer. O fluxo vem, mas alguém vai passar, você tá na estrada e um caminhão vai parar na sua frente. E aí você faz o quê? Desvia, volta, retrocede, dá a volta no quarteirão, mas segue em frente. Eu acho que é o que a Elo colocou aqui, é o que tem me motivado. São quase 30 anos de ambiente corporativo e eu sou muito grata por tudo que eu aprendi lá. Dores, flores, momentos, com tudo que aconteceu. Mas, como a Elo diz num curso de líderes, as pessoas são placas de sinalização. E se a gente para ouvir e prestar atenção nisso, a gente consegue fazer a nossa nova rota. E eu tô aqui hoje fazendo uma rota para que esse número não impacte a minha vida. Porque os principais pontos são falta de gestão, excesso de controle e centralização das decisões e falta de planejamento. Falta de conhecimento, mas também pela personalidade, pois os empreendedores, eles são ousados e impulsivos, muitas vezes não se planejam, não se baseiam em dados, e aí a estruturação, ela não acontece. Porque ela precisa começar no CPF, na pessoa. Estruture-se é o nome deste podcast. E não é à toa, é porque é um convite para você, empreendedor, a estruturar você, sua mentalidade, tudo que a Elo trouxe aqui. Então, começa aqui o zero, porque é por dentro que a gente tem que mexer, é na gente. E aí, depois, no negócio. Fala, Elo. É isso mesmo! Que legal! Você sabe que são dados bem importantes que você está trazendo, né? Existem, e eu trabalho com as pessoas, né? E elas me trazem esse sofrimento de que
elas trabalharam muito pela empresa, construíram impérios, não brincaram com os filhos, não viram a família crescer, não comemoraram aniversários, não curtiram férias, só fizeram o império crescer. O meu prazer era trabalhar, minha diversão era trabalhar, minha vida era trabalhar, meu amor era trabalhar. Eu falava, ai, gente. E aí ficou um império. Mas nunca pergunta. E fica muito ofendido dos filhos não quererem esse império. E muitas vezes eu falo para eles assim, mas você perguntou para eles se você queria? Eu fiz tudo isso para eles. Não é verdade. Você fez tudo isso porque você quis. Porque seu amor, seu prazer, sua diversão, sua alegria era trabalhar. Não era para eles. Você fez porque quis. Mas muitas vezes os filhos até querem, mas não querem trabalhar com o pai ou com a mãe, que é controlador, exigente, cobrador e não passa autoridade para os filhos, porque vão ver sempre eles como crianças, vão dizer que essa geração não dá conta, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum, né? Ele vai quebrar a empresa se ele fizer do jeito dele. Então, as rédeas é assim, os donos das empresas tem muita gente já fazendo uma solução de continuidade, né? Os antigos donos, os originais vão para o conselho e dão autorização, ou então contratam, vai todo mundo para o conselho, a família inteira, e contratam governança corporativa já fora, né? Que não, profissional, que não tenha nada a ver com família, né? Porque já sabe que as famílias vão brigar, que já vão, então eles vão para o conselho, eles já dividem, tá tudo certo. Mas essas empresas que ficaram impérios mesmo, que ficaram grandonas. Sim. Mas as empresas menores ainda fica na mão da vontade do dono. O dono não quer soltar porque é a vida dele. Ele não acredita na geração seguinte, então ele quer que eles continuem quando ele morrer, mas Sim. ele não prepara durante, e ele não abre mão de continuar mandando. Não então, treina essa pessoa para que ela consiga evoluir, né? Para que ela se desenvolva. E é um caminho, né? E o caminho é autoconhecimento, né? Não só dos filhos, como dos pais, né? Imagina, 90% do dinheiro do país é dessas empresas familiares, porque 90% das empresas são familiares. Exato, é um volume muito grande de movimento, né? São muitas empresas, inclusive, também tem muita rotatividade, uma abre, fecha, enfim, mas a complexidade desse cenário aqui e da falta de conhecimento também, que é importante ter as soft skills, né? Sim. Hard skills todo mundo vai atrás, vai fazer faculdade, só que muitas vezes a gente entra para a faculdade e a gente não sabe ainda o que a gente quer. Imagina, a gente vem repetindo, né, Elo? E aí... e os conhecimentos ficam nos livros. Eu sempre falo isso, né? Os livros, eles são uma base da nossa história. Mas a história eu estou fazendo hoje. Então, se eu pegar e repetir a história passada, ela foi útil lá. Hoje, ela é hoje. Então, eu preciso me estruturar com a história passada, mas me responsabilizar para fazer a história de hoje. É por isso que eu falo sobre inovação. Sim. Eu trouxe inovação emocional primeiro porque eu preciso me inovar, eu preciso descobrir o meu autêntico. Porque só o meu autêntico é criativo. E é na criatividade que nós vamos fazer história. Eu brinco com a minha equipe, primeiro porque elas têm direito e possibilidade de criar, de inventar, de me trazer ideia. Elô, e se a gente fizesse? E se fosse daquele jeito? E se fosse do outro? Tem coisas que eu falo assim, o que aconteceu aqui? Porque a gente pensou e falou e fez. Elas têm total liberdade.
E aí eu digo, às vezes tem coisas difíceis, claro que elas têm alçadas, e aí elas vêm e falam assim, "Lô, mas se a gente fizesse assim, 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 eu brinco com elas e digo assim, mas esse erro a gente já cometeu? Não, esse a gente nunca fez. Ah, então vamos fazer. O máximo que pode acontecer É é dar dar errado. errado. E aí a gente muda. Cometer o erro 2 vezes é burrice, Ah, mas A primeira, né? esse aqui eu não sei. E se der certo? Né? Então vamos experimentar. Vocês tiveram a ideia, não é por acaso, vocês que estão aí no meio do caminho, vocês que estão fazendo a coisa, vamos experimentar. E se não der certo, a gente faz outra escolha. É assim que a gente vai viver, mas é com a criatividade de hoje. Eu não posso pegar as respostas de ontem e dar as mesmas respostas para o problema que é hoje. Não é o mesmo problema. Portanto, eu tenho que ter respostas mais criativas. E o que acontece nas empresas é que a gente vem fazendo mais do mesmo. Então, eu quero escalar, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas eu estou fazendo a mesma coisa. E a gente treina os funcionários para isso, né? É muito triste eu ouvir assim, passa para ele o serviço, e aí ele vai passar e vai dizer, ó, é desse jeito que tem que fazer. Se você não fizer assim, e se você não fizer assim, a gente vai aprendendo sob ameaça de ser mandado embora. Se você não atender as regras, se não atender o velho, se não atender o chefe, se não atender... E é tudo velho. E aí eu mudei de colaborador, mas ele vem e aprende a fazer a mesma coisa que o colaborador. Então, assim, ok, para começar, para continuar, tá ótimo. Mas para fazer diferente, a gente vai precisar dar para esse colaborador espaço para arriscar, espaço para fazer escolhas que a gente jamais faria. Principalmente nós, os donos, os velhos da empresa. A gente não vai fazer. Não, é assim, foi sempre assim e deu certo. É por isso que eu falo assim, gente, eu terceirizo até pensamento. Porque meu pensamento é velho. Vamos deixar os jovens pensarem? Sei, pensa aí. Tem uma estagiária que eu falo para ela, vai. Qual que é? Ela tem 19 anos. Eu falo assim, vai. Qual que é seu pensamento? Porque assim, é fresco. A gente pode aprender com todo mundo. Todo mundo. E aí traz, o que você acha? Mas a gente não quer perguntar o que você acha. A gente está sempre pronto para ensinar. Nunca para perguntar o que você acha. Sim. Nesse problema aqui, o que você faria? Porque nós somos solucionadores de problema. Sim. Todos nós. Então tem aí uma turma que vai solucionar diferente. A gente está dizendo aí dessa geração nova que não quer isso, que não quer aquilo, que não faz isso, que não faz aquilo. Vai fazer aquilo que eles acharem que tem que fazer, vai solucionar um problema que a gente não está dando conta de solucionar, vai por caminhos diferentes. Nós, como meu pai, que achava que eu não ia dar certo, porque eu estava fazendo diferente dele, Sim. nós também estamos fazendo a Sim. mesma coisa. Dizendo, não vai dar certo. Vai, eles vão saber. Nós somos solucionadores, eles vão criar problema e vão ter que solucionar o problema. Vão ter que ajudar e vão a resolver. ser muito mais criativos que a gente, porque eles são alfabetizados tecnologicamente. Eles E nasceram, eles vão ter sacadas rápidas eles se a gente nasceram der aqui. espaço. Eles nasceram nessa geração, né? E se a gente, eu acredito muito nisso. Eu tenho aprendido, eu amo estudar, né? Sei. E aí eu tenho aprendido com pessoas mais jovens do que eu essa Isso. parte da tecnologia, porque é super difícil você para mim, me expor, estar aqui, toda essa tecnologia que está chegando a IA, enfim, o futuro do trabalho. Só que eu tô vendo isso há 5 anos. E hoje estar aqui já é uma inovação, Sem né? dúvida. Porque olhar para o ambiente corporativo e a gente se manter, seja numa grande multinacional, seja numa empresa brasileira, né, ou seja, numa pequena empresa, se a gente não olhar o futuro e não estiver correndo atrás, o que vai ser, né, Que de vai nós? ser. Porque os problemas eles vão continuar acontecendo e hoje a produtividade está aí, tem que ser aprendida.
né? Então, olhar para tudo isso que você está trazendo, Elô, a importância do... Tudo gira em torno do autoconhecimento, como você Para fala. mim né? Eu sou suspeita, né? Mas Mas tudo é o princípio. tudo vai para a base, né? Para a É. família, para a gente conectar. Então, o autoconhecimento na carreira, o autoconhecimento nos relacionamentos, na vida, para o nosso laboratório humano, ele é a fonte que vai nos colocar para um outro lugar, né? Um outro Isso. patamar, se a gente acreditar. E pensar, né, Liz, que a gente vai viver 120 anos. Eu adoro A quando gente... você fala isso. Mas isso é ciência, né? Sim, eu adoro. A gente vai precisar fazer coisas novas, porque os nossos pais morreram cedo, Sim. né? Eles viveram menos. Eles tinham menos coisa para inventar. Nós não, né? Eu tô com 68, eu tenho tanta coisa ainda lá para frente, portanto eu tenho que aprender mais, eu tenho que... por isso eu estou escrevendo meu 4º livro, né? Por quê? Porque eu tenho que pensar mais, eu preciso pensar mais outra coisa, eu tenho que sair da caixa, eu tenho que entrar dentro da caixa de novo para olhar, para ver dentro da caixa qual é a minha missão, o que eu tenho que fazer, eu tenho que sair para procurar novas coisas, eu tenho que voltar para impactar esse lugar. Então, assim, eu ainda tenho tanto serviço. Imagine a moçada que está com 18, 19, 20 anos, né? Tem mais 100 anos para viver. E a gente vai fazer mais do mesmo? Vai continuar brigando com as gerações, né? Nunca é tarde, né, Elô? Não. O que eu tô fazendo aqui é um recomeço. Eu tô quase chegando nos 30 anos de um ambiente e, de repente, eu me vi um bebê aprendendo tudo de novo. E como é que funciona e colocar na prática, e ir na prática e olhar. Porque eu gosto da frase que tem coisa que a gente nem sabe que a gente não sabe, né? E isso me move, porque quantas coisas eu não sabia e fui descobrindo nesse 1 ano. O quão importante foi o relacionamento, o quão importante foi ter me descoberto, porque lá atrás a minha jornada, né, antes de me conhecer, de começar a buscar essa questão da inteligência emocional, soft skills, soft emotions, né, que são palavras que estão na moda, mas que no fundo, só quer dizer isso. Como é que eu tô lidando comigo, né? Isso. Como é que eu sei lidar comigo para que eu possa lidar com o outro? É porque tudo é relacionamento, né? A gente se relaciona no mundo. E a partir da gente. Então, eu preciso primeiro me relacionar comigo. E relacionamento, liderança é comunicação. Se eu não aprender a conversar comigo, como que eu aprendo a conversar com o outro? Que líder é esse que eu vou construir? Se eu não sei falar comigo, eu não vou saber falar com o outro. Elô, você me fez lembrar um fato curioso. Em 2015, foi a primeira vez na vida que eu fui desligada. Eu nunca tinha sido desligada. E o meu chefe, ele me disse que eu não tinha não inteligência emocional. Ele falou, você não tem inteligência relacional. Ele usou essa palavra. E eu não tinha, Elô. Mas eu, naquele momento, não tinha nem maturidade para entender isso. Não, lógico, fiquei muito frustrada, porque ele também, ao passo, me disse, você é a melhor tecnicamente que eu tenho aqui hoje, mas você não entendeu a nossa cultura. Isso foi, para mim, um peso tão grande, mas foi o peso que me deu a virada, porque foi ali o meu presente, vamos dizer, né? Ele me deu um presente. Foi. E eu desembrulhei, porque eu podia pegar esse presente e deixar de lado. Pôr na prateleira e falar, ele estava errado. Isso, eu jamais abrirei esse presente. E naquele momento eu fiz isso mesmo. Eu chorei, eu me senti mal, eu me senti pequena, mas a partir dali alguma coisa aconteceu e desde então eu fui buscar. E um dia, pesquisando na internet, eu coloquei autoconhecimento e veio você. Foi ali que apareceu e desde então eu venho buscando esse olhar e me melhorar e entender o quão importante é o relacionamento com as pessoas. Eu ainda tô longe, né, existe aí, você tá há mais de 40 anos fazendo isso, então eu comecei em 2015. Tá ótimo, já tem história. Tem uma história. Mas o que eu entendi é que se começa por mim, se eu consigo me estruturar, eu sou capaz de ajudar outras pessoas também, né? E a se relacionar. Como que pode ajudar se você não vai se relacionar com elas?
Exato, Aí você não consegue ajudar. Foi exatamente isso que o seu chefe falou. Você não exato. colabora aqui, porque você não se relaciona. Vira um trator e a gente vai passando por cima, vai entregando os projetos, as metas, né? Eu tenho alunos eu dou aula de gestão de projetos, então para eles eu deixo um recado aqui hoje, que é a pessoa que eu fui, né? Que era conhecer tecnicamente a metodologia e todos os cursos inimagináveis eu fiz. Claro que me colocou, porque não adianta ter só o relacionamento também. Sim, Nem só a inteligência emocional. A gente precisa ter conhecimento, bagagem para você se colocar, isso é importantíssimo. sim. Mas não é só isso. Não. Se a gente olhar também para esse lado do autoconhecimento, entender onde estão as minhas habilidades, que eu era introvertida, que eu precisava melhorar a comunicação, que eu tinha que buscar habilidades para me comunicar melhor, que eu tinha que buscar informações que eu não tinha domínio, que eu tenho que delegar aquilo que eu não sei fazer, Isso. que eu preciso compartilhar. Então, na minha jornada, foi um passo, e não só isso na carreira, mas na minha casa é minha filha que é a minha luz, porque eu tô sempre falhando ali como mãe. E quando eu olho para ela, eu vejo a menina que eu fui, e é para ela que eu tento me melhorar todos os dias. Não só para ser Isso. uma mãe melhor, mas para ser um ser humano melhor, para Isso. que ela seja um ser humano melhor. Então, essa é a minha busca constante aqui, a minha luz. E, quem sabe, ajudar outros empreendedores como eu a se Isso. estruturarem, a mostrar o caminho. Então, esse propósito aqui desse podcast é mostrar que existem muitas pessoas como você que podem Sim. dar luz para as pessoas, Sim. não só tecnicamente, né? Que tem outras maneiras da gente crescer profissionalmente. Sim. E que tudo é conexão. Né? Tudo é rede. E nós temos redes neurais, justamente porque a gente precisa viver as redes humanas. Então, assim, o que acontece no mundo, o universo, esse que a gente ainda está tão longe de descobrir, ele é todo conectado, é tudo rede. O nosso sistema nervoso, ele é todo em rede. E a relação humana, ela é toda feita de rede. Então, a pergunta sempre para o líder é: qual é a sua rede? Você precisa de rede. E para isso, a tecnologia nos ajudou muito, porque a tecnologia é uma rede. Sim. Né? A gente vai fazer lá, se a gente olhar atrás do que tem, né, o que está na tela, é um pontinho que puxa o outro, que vem para o outro, que vai para o outro. Tudo é conexão. E o Bob Hoffman vai dizer que a nossa inteligência espiritual é a que nos conecta no mundo. A hora que você acessar a sua conexão, você está instalado nesse planeta. E instalado, você pertence. E se você pertence, você impacta. Então, encontrar essa conexão, encontrar sua rede neural e ver como ela funciona e que nós somos resultado da rede da qual nós viemos, eu falo, gente, nós somos relacionais. Nós já nascemos de dois. A gente não nasceu num repolho para poder viver sozinho. Né? Não, a gente nasceu de dois porque somos relacionais. Então, a nossa missão é se relacionar. Mas eu só posso me relacionar com o outro se eu tiver acesso à minha rede. A minha rede. A minha, interna. E aí eu pego um fiozinho da minha rede e grudo na sua. E aí nós estamos nos relacionando e nós vamos grudar na dele e nós vamos fazer uma rede. E aí nós estamos conectados e nos relacionando. Então, e a internet, as redes de internet, elas fazem exatamente isso. Por que elas fizeram tanto sucesso? Porque elas nos conectam. Só que elas ficaram afastadas, a gente fica longe das pessoas na rede, né? A ideia é que ela nos aproximasse, porque é isso, nós precisamos dessa rede
de apoio para a gente se tornar um ser humano melhor. Porque tem o bem e o mal, né? É frio, Isso. né? É. É uma coisa que acontece. E o perdão, né? Eu acho que, já que você falou dos outros dois, o perdão também é um livro incrível. E é a partir dele que a gente consegue Fazer todo o resto. fazer todo o resto, né, Lu? Porque a parte do auto-amor, tudo alto, né? Tudo dentro, né? Autoliderança, auto-amor, amor próprio, enfim, Vem com o auto-perdão. vem com perdão, né? Se você quiser falar sobre isso, porque esse para mim é o ponto mais crucial, assim, porque é difícil, dói, né? Olhar para dentro, dói, não é para qualquer pessoa, não, né? Na verdade eu vou defender de que é para É qualquer para qualquer pessoa, um, mas mas disposto. nem sempre as pessoas estão prontas, né? Elas me dizem, é mais fácil perdoar o outro do que a mim Isso. mesmo. E não é verdade. Se você não perdoar a si mesmo, você nunca perdoa o outro, porque é sempre de dentro. E se você não perdoar você, que era uma criancinha, que não tinha recurso, que era vulnerável e que aprendeu aquilo sem saber que estava aprendendo, e que hoje está vivendo esse resultado sem controle disso, se você não puder olhar para isso e se perdoar, falar, cara, você não está fazendo de propósito, você está muito longe de ser mal. As pessoas são ignorantes, não más, porque elas ignoram a si mesmas. Então, poder descobrir isso e falar, nossa, é mesmo, eu vivi uma infância tão difícil, não me senti amada, me senti rejeitada, me senti excluída. Nossa, e foi em cima disso que eu criei minha personalidade? E agora eu estou dizendo que eu sou mal? Eu preciso olhar para isso e me perdoar. Porque eu não fiz de propósito, eu não tinha recursos. E aí virei esta pessoa. Só com o perdão é que eu posso falar, ok, muito obrigado por tudo que eu vivi, e agora o que eu faço com isso? Porque a infância foi o que foi. Não dá para mudar o passado, mas dá para mudar como você vê o passado. Isso é perdão. Eu dizer, ok, foi o que foi possível. Foi o que deu. Agora que eu sei, sair da ignorância, eu posso fazer diferente. Mas eu não posso radicalmente fazer diferente. É um dia depois do outro, é um exercício depois do outro, é um ano depois do outro. É assim que a gente devagar vai mudando. Eu estava nesse curso agora contando para eles que eu tenho 68 anos e há 34 eu fiz o processo Hoffman. Então, hoje eu estou exatamente no meio. Metade da minha vida era antes e metade da minha vida depois. Agora, 34 anos depois, eu tenho certeza absoluta que eu sou radicalmente outra pessoa. Mas no primeiro ano não era radicalmente. Mas 34 anos depois eu digo, tinha uma Heloísa lá que eu nem reconheço mais hoje. Ela mudou completamente. Isso não significa que eu estou pronta. Eu estou pronta para viver os próximos 34 e mudar radicalmente, porque é processo. Né? Então, olhar para isso, e você que trabalhou com processo, é muito legal pensar nessa história de processo, porque o processo, como você muito lindamente está fazendo, me estrutura. Uhum. Né? Sim. E a hora que eu tenho estrutura, quando eu vou construir o meu arranha-céu, eu preciso fazer uma estrutura. Aí eu começo a construir meu arranha-céu. E isso é processo. Né? E aí vai chegar no lugar. A hora que eu morrer, eu vou ver que lugar que eu cheguei. Né? Então, e o líder que vai chegar e a sua empresa morreu porque ele não construiu o legado, ele construiu a empresa. No final da vida ele vai dizer, esse é um resultado que eu não queria ter. Então escolhe que resultado você quer ter e faz
Faz o calendário reverso. O que é que você tem que escolher hoje para que com 100 anos você esteja orgulhoso de você? Porque sempre existe tempo, né, Lu? Tempo. O tempo é a qualquer momento, É. é agora, né? Ouvindo esse no Spotify, ouvindo no YouTube, enfim, onde a pessoa estiver ouvindo aqui, eu acho que é importante ter esse olhar. Sempre existe tempo para mudança Isso. e para o recomeço. É isso. Por isso, esse é o podcast 0. Exato. Esse é o tempo. Elô, você é maravilhosa. Eu tinha um script gigantesco. A nossa conversa, ela desenrolou divinamente aqui, com leveza, com tudo que você faz. Eu nem segui o que eu coloquei. Eu tô muito, muito grata mesmo pela sua generosidade, pela sua humildade, pela maneira como você se coloca, você tem todo esse potencial e você compartilha isso. Né, com pessoas como eu que estou começando e você está aqui comigo no meu podcast número 0. E eu espero que você esteja comigo Isso. lá na frente, quando eu tiver trilhado a minha jornada de estruturação, porque eu estou começando a me estruturar, né? Isso. Então, eu estou no meu primeiro ano. O meu objetivo é apoiar os empreendedores para que eles se estruturem também. Comecem, claro, pelo negócio. Tão importante quanto as hard skills é a gente estruturar a gestão. Nós vamos ter aqui, eu vou ter conteúdo para gestão, estratégia, né, negócio. Nada disso pode ser perdido. Nada disso pode ser perdido. Isso tem que e faz parte, né? Mas eu queria começar com algo especial e você é esse olhar especial, trazer essa visibilidade para dentro, para que a partir desse marco 0 a gente consegue trilhar. Isso. E eu queria te agradecer. Eu sei que passou assim que eu nem vi. Foi. O tempo passou assim de uma forma tão rápida, porque o tema é tão importante e queria que você deixasse aqui. Antes eu tenho um presente para te dar de uma pessoa especial, inclusive, que acho que vai estar aqui comigo e que mandou esse presente de forma tão especial para você. É das Mãos da Terra. Eu acompanho a Paula, ela é psicanalista, empresária, empreendedora. Eu acompanho a Paula desde 2010, mais ou menos. Que linda! É maravilhoso o trabalho dela. E ela uniu o rústico e o moderno. E de uma forma muito especial. Ela é poeta também, ela canta, ela traz um olhar da criatividade maravilhosa. Que linda. E olha só o slogan dela, é Reencontre-se. Não tinha outro tema melhor. Não. E para presentear você. Então receba das minhas mãos. Obrigada, mas obrigada, foi feito Paula. especialmente para você, da Mãos da Terra. Uma empresa incrível, maravilhosa. E pensamos na cor dos seus olhos quando foi escolhido isso para você. Com muito amor. Nossa, gente! É maravilhoso. Que lindo! Olha aqui! Ai, a minha cor! É maravilhoso. É o brinco e o Reencontre-se. Eu acho que tem tudo a ver com você, esse presente especial. Nossa, gente! Que coisa maravilhosa! Olha! Ai, muito obrigada, Paula. Muito obrigada, Imagina, Liz. Que isso. Que lindo. Ai, adorei. Com muito lindo. amor. Muito lindo, obrigada. Bom, então com esse tom de azul aqui. Pois é, ficou muito lindo. A gente se despede e eu queria que você deixasse para os empreendedores, para as pessoas como eu, que estão começando, que estão recomeçando a vida, seja na sua carreira, no seu negócio, que eles deixem o seu recado, porque eu acho que é importante você trazer um fechamento para a gente. Você, melhor do que ninguém, pode fazer uma conclusão aqui. Então, eu queria dizer para você, você primeiro desconta 50% de tudo que eu falar, porque eu sou apaixonada pelo autoconhecimento e não sei fazer outra coisa. Mas eu quero te dizer que tudo começa com você. Você foi um dia uma semente. E a partir daí você virou uma árvore. Você pode escolher que frutos você vai dar. Você pode escolher a qualidade dos frutos.
Você tem poder de escolha. Tem umas coisas que a gente não consegue escolher. Nós somos seres humanos, nós estamos no planeta Terra, nós nascemos no Brasil, nós seremos sempre brasileiros, mesmo que a gente vá morar em qualquer outro lugar no mundo. Tem coisas que a gente não vai mudar, não está no nosso controle. Mas o que tiver no seu controle, você pode escolher. A partir da sua escolha, isso é o que o autoconhecimento te dá, poder de escolha. Você terá resultados. Enquanto você não tiver o resultado que você fica satisfeito, continue fazendo escolhas. É fundamental que você faça escolhas, mas o mais importante de tudo, ame-se. Ninguém e nada funciona sem amor. Nada. A gente falou de negócios aqui, mas ser humano é ter a capacidade de amar. É isso que nos diferencia de qualquer outro ser vivo nesta terra. Você é capaz de amar. Então ame-se. Isso o autoconhecimento te traz. É quem você é e quanto você consegue amar. A si mesmo, a todos que estão à sua volta e o seu negócio. Obrigada, Elo. Eu tô honrada. E eu feliz. Eu feliz. Muito orgulhosa de você. Parabéns. Obrigada mesmo. Eu encerro com a sua fala, porque não tem nem que colocar nenhuma outra palavra e acrescentar. Só gratidão. Obrigada. Linda. Pronto, acabou.